Olá! Hoje o Conversa de Peso recebe um querido amigo da nossa Vale TV, ele que trocou Novo Hamburgo por Florianópolis, mas constantemente está aqui pelo sul do Brasil. Natural de Juí, o filho da Dona Tília e do seu Arno, viveu a infância e parte da juventude no município de 3 de Maio, onde permaneceu dos 5 aos 19 anos. Sua trajetória acadêmica é marcada pela área de gestão. É formado em administração, com pós-graduação e mestrado em marketing, construindo uma base sólida que guiaria sua atuação profissional ao longo das décadas. Trabalhou por 27 anos no Banco do Brasil, desenvolvendo carreira no setor financeiro, e 23 anos como professor na Universidade Fevale, lecionando na graduação e pós-graduação, contribuindo na formação de novos profissionais. Pai do Lucas e da Betina, teve uma infância e adolescência como típicas dos anos 60, marcadas por uma vivência simples e estruturada. Além da carreira profissional e acadêmica, sempre teve uma forte ligação com a produção intelectual como um todo. Tem 12 livros publicados, mais um em fase de conclusão e outros projetos em desenvolvimento. Seus interesses incluem pesquisa, estudo, leitura, escrita, além do xadrez e do futebol. Está em Novo Hamburgo para o lançamento da sua mais recente obra, Na Hora de Londres, na livraria Letras e Companhia. Entre os momentos marcantes da sua vida, destaca o nascimento dos filhos, a formação acadêmica, a publicação dos seus livros, as perdas familiares e conquistas pessoais ao longo do caminho. Mantendo o olhar atento à compreensão do comportamento humano e às transformações da sociedade, hoje teremos uma conversa de peso com meu amigo Gilberto Vepo. Vepo, muito bem-vindo para essa conversa de peso. Obrigado, Rodrigo. Obrigado por me receber na Vale TV. Um bom dia aos telespectadores, né? E estamos aqui para bater trocar algumas ideias. Quantos anos de Novo Hamburgo, hein? 38 anos de Novo Hamburgo. Uma vida. É, realmente uma vida. E agora já são 8 de Florianópolis. 8 anos em Florianópolis lá. É uma vida diferente lá, mas a Florianópolis ela tem suas características, né? Seus problemas também, como toda capital, né? Mas ela é uma capital pequena e ainda assim muito afetiva, digamos assim, né? O pessoal que vive lá em Florianópolis e viveu anos anteriores, né, lembra de Florianópolis assim muito selvagem, aquelas ruas estreitas, aquelas ruas sem asfalto, né, aquelas praias vazias, né. Então hoje Florianópolis mudou bastante, mas ela tem uma qualidade de vida muito boa lá. Era curioso que Santa Catarina sempre teve uma infraestrutura muito diferente do Rio Grande do Sul, né, Vepo? Por muitos anos na minha juventude, por conta da família de lá, né? Sim. Mas recentemente estamos enciumados de Santa Catarina, né? Do do tamanho do desenvolvimento que aquele estado conquistou, né? Isso tem me surpreendido também, Rodrigo, porque antigamente a gente olhava para Florianópolis assim, ou para Santa Catarina, como um estado pequeno, incipiente, começando a aparecer no cenário nacional. Sempre com o litoral deslumbrante, maravilhoso, único. Maravilhoso, um dos mais lindos do Brasil. Único, né? Mas a economia de Santa Catarina surpreende muito hoje. Parece que Santa Catarina pulsa, né? Tu entra em Santa Catarina, assim, tu vê indústrias ao longo da rodovia, tu vê prédios em construção. Então tu vê, assim, Santa Catarina em pleno desenvolvimento sempre, né? Algo que a gente via sempre lá em cima, Joinville, ali em seguida Palhoças, anos 90, né? Duplicação da BR foi muito importante para isso. Isso. Né? Agora daqui do sul ao norte, tomou conta, né? É verdade. E ali para baixo de Laguna tem uma cidadezinha ali que agora até não recordo bem o nome, diz que tem uma das ondas maiores do Brasil. Ela não é onda na beira da praia, ela é onda dentro do mar. Puxa vida. E diz que vai se transformar num polo turístico ali também. Para onde eles olham. Impressionante como o interior também... Jaguaruna parece que é. Jaguaruna, pode Jaguaruna. ser. É impressionante como o interior todo também vem fazendo esse caminho, né? No Festures, em Gramado, ano passado, o stand de Santa Catarina é um dos mais bonitos, mais organizados. Sim. E com mais produção de organizado turismo, né? Para acolher tudo que o gaúcho estava fazendo, eles estão fazendo muito bem lá, né? Sim. É na vitivinicultura, é nas serras, no frio, né? Nessa estética do frio, para onde a gente olha. Eles estão investindo bastante na serra lá agora.
Linda e Santa Catarina, né? Bela e Santa Catarina, Bela Santa Catarina. como diziam na propaganda lá dos anos 90, né? Já antecipando, preparando o que viria pela frente. Sim. Por que essa escolha pelo mar, hein? Eu O cara veio lá de Juí, lá do interior, né? Tinha o rio, né? Perto do tinha o rio. Rio Ijuí. Eu sou natural de Ijuí, né? E me criei em 3 de Maio, com boas lembranças de 3 de Maio. Nossa, foi um período assim de adolescência maravilhoso. Inclusive, 3 amigos meus de adolescência me provocaram para escrever um livro contando as nossas histórias de adolescente, né? E eu idealizei um livro que vai se chamar Os Meninos Sem Bússola, né? E eu comecei a redigir o livro e vim trazendo para as amizades dos dias atuais, né? O livro está mais ou menos com umas 260 páginas, já está quase nos finalmente, né? E eu consegui incluir ali como se fosse assim, histórias de amigos para amigos, né? Vai ser um livro bem legal, né? Digamos assim, de memórias praticamente. Tu sempre escreveu muito, Vepo? Eu comecei com 13 anos fazendo poesias, Puxa né? vida. E daí depois veio aquela história de redações para professores, cartas para os amigos. Na época não tinha computador, não tinha, né? Escrevia carta para os amigos à mão, né? Muitas cartas eu escrevi. Depois vem aqueles discursos para grêmios estudantis, aquelas coisas todas, né? E eu fui, digamos assim, me afeiçoando à literatura, né? Eu já lia muito na época, eu li muitos e muitos livros na minha vida. E então eu fui me afeiçoando à literatura e pensei sempre assim, vou lançar um livro. E o primeiro eu lancei aqui em Novo Hamburgo em 1983, que coincidiu com a primeira feira do livro de Novo Hamburgo. Depois eu lancei um ano depois eu lancei outro e 2 anos depois lancei o terceiro, né? Lancei aqui em Novo Hamburgo, né? Qual foi o mote do primeiro livro, hein? Poesias românticas, né? Poesias românticas. Coisas de uma construção de vida inteira, então. Não, Não? até assim, o terceiro livro foi mais social. Tá bem. O primeiro foi um pouco mais romântico, assim. O terceiro livro foi um pouco mais social, assim, mais vendo a sociedade, vendo as cidades, vendo né, as questões, digamos assim, de altruísmo, de infraestrutura, de contatos políticos, né, de algumas insensatez do ser humano, né, alguma coisa assim. Bacana. É. O que te levou ao primeiro romance, hein? Quando é que tu já era uma ideia assim, não, eu quero ser romancista mesmo, né? Já. Digamos assim, quando eu tive um problema na tireoide, eu tive que extrair a tireoide, né? E daí eu escrevi A Patologia da Tireoide. Esse livro, A Patologia da Tireoide, foi muito bem aceito porque ele foi basicamente uma reflexão sobre a vida. Tu leva um susto, né? E daí tu faz uma reflexão sobre a tua vida. Aquilo ali foi praticamente um princípio de um romance, né? Foi uma história real, mas um princípio de romance assim com uma reflexão muito profunda. E daí eu pensei assim, não, mas não é tão difícil escrever um romance. Eu sempre queria escrever, né? E daí eu comecei escrevendo um romance denominado A Órfeo Judeu, e no meio do romance eu dei uma travada. E quando eu dei aquela travada assim, eu comecei a escrever O Arrumador de Cadeiras, né? E gostei da história do Arrumador de Cadeiras e segui em frente no Arrumador de Cadeiras, né? E eu editei primeiro o Arrumador de Cadeiras do que A Órfeo Judeu, que ainda está lá rascunhado, né? E o mais interessante é que o Arrumador de Cadeiras, né? Ele tem uma história assim de ultramundos, ele está dando um bom retorno, o pessoal está gostando muito desse livro. E o Charles Mendes, um amigo meu que leu o livro, ele disse assim, Vepo, não foi você que escreveu esse livro. Esse livro é muito parecido com Dan Brown. Daí eu comecei a rir, né? E ontem, lá na livraria, uma das meninas que trabalha na livraria andou folheando o livro e comentou, mas esse livro aqui é muito parecido com o Dan Brown. Eu disse assim, pô, é o segundo que fala sobre isso, né? Eu disse assim, mas eu li um livro de Dan Brown, então eu não teria como copiar Dan Brown, né? Inclusive eu li o livro do Dan Brown depois que eu tinha terminado o Arrumador de Cadeiras, né? Até por curiosidade. Então, mas ele é uma história assim muito interessante, prende a gente bastante e o pessoal tem dado um bom retorno sobre esse livro. Já pensou em procurar uma editora nos Estados Unidos? De repente vira um best-seller por lá, né? Mas é bastante complicado. Tu sabe que um escritor brasileiro ele sofre
e quanto a sua imagem no mercado, para surgir no mercado. As editoras aqui não dão muita importância quando você aparece. Nos Estados Unidos, por exemplo, tu faz um projeto, ou na Europa, tu faz um projeto, um livro, apresenta para a editora aceita teu projeto e ela já te adianta, faz um adiantamento financeiro já em cima do teu projeto para te segurar aquela obra, né? E aqui não, aqui você vai para a editora, apresenta o livro, se a editora aceita o livro, ótimo, se não aceita é lamentável, né? Muito sofre com isso. E daí ainda você paga para a editora para ela editar teu livro, né? Então as circunstâncias são bem diferentes aqui, né? Tu pensou em algum momento em ter uma carreira estruturada? Nunca o lançamento de uma obra é despretensiosa, né? Sim, Ela sempre carrega alguma pretensão. sim. Não sabe o tamanho que ela vai ocupar exatamente na vida das pessoas, da humanidade, mas ela tem pretensão de ganhar o voo. Se fosse sobre tu para ti mesmo, tu guardaria na gaveta, né? E seria uma lástima porque a gente perderia muitos belos escritores, né? Sim. E às vezes não tem esse estímulo realmente no início, né? Não tem. Mas quando tu enxergou que esse negócio estava ficando bacana, que os retornos eram bons, que as pessoas te procuravam primeiro para comprar, depois para te dar o retorno, o feedback da obra. Tu chegou a pensar em como qualificar essa tua escrita? Tu fez algum movimento de qualificação, de buscar aperfeiçoamento ainda maior com workshops, com outros escritores, com catedráticos? Como é que... Em que pese tu viver a tua vida rodeado de catedráticos e sendo um catedrático também, né? Rodrigo, eu trabalhei com marketing, eu fui professor de marketing na faculdade e eu tive uma consultoria de marketing, né? E eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer marketing pessoal. É muito engraçado isso. Eu trabalhei com marketing, gosto de marketing, tenho livros... Acredita muito no marketing, né? Tenho livros fantásticos de marketing, porque marketing o pessoal diz assim, no marketing não é difícil, tal. Não, o marketing é muito difícil. As pessoas que estudam marketing por anos para ter condições de dizer eu conheço marketing, né? E eu conheço marketing, graças a Deus eu me aprofundei bastante, mas eu tenho uma dificuldade de fazer o marketing pessoal. Então eu não ia assim, eu não vou em busca de imagem, né, de holofotes, digamos assim, né? Eu sou muito discreto nesse sentido e às vezes talvez eu peque um pouco por isso, né? Porque eu gosto de escrever, é um momento importante de introspecção e tal, né, de reflexão, e isso para mim é praticamente uma terapia, né? Agora, sou um péssimo em fazer marketing pessoal. O Terapeuta do Bar, essa é uma obra mais recente, né? Mas muito especialmente O Arrumador de Cadeiras, que tu estava destacando, e agora Na Hora de Londres, são livros de fôlego, né? De uma profunda imersão. Sim. Que maturidade, que momento de maturidade da tua literatura é esse que tu tá vivendo? A gente vai fazer um breve intervalo e volta já já. Legal. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. Há quase 30 anos no mercado, o Grupo De Ferrari oferece qualidade e satisfação na prestação de serviços de internet residencial, comercial e em servidores dedicados em todo o Vale dos Sinos. Acesse nossas redes sociais e fique por dentro do nosso trabalho. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo nosso querido amigo, o escritor
Gilberto Vepo, no oferecimento de Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores. Faculdade INH, aqui você vive o conhecimento. KSA, Serviços Contábeis e Empresariais. Mercator Feiras e Eventos. E Central de Alarmes, Segurança Real. Ô Vepo, te provocava, antes de nós irmos para o intervalo, da maturidade da tua obra, né? Da conquista de um romance de muito fôlego, como eu já comecei a ler, né? Recebi de ti essa semana essa obra, já lançada há alguns dias em Florianópolis, né? Sim. E essa semana lançada em Novo Hamburgo, Sim. na nossa livraria aqui do shopping, né? Do Bourbon Shopping. Letras e Companhia. Que momento é esse que tu tá vivendo, hein? Realmente tu falou um momento de maturidade. Eu vivo hoje ao lado de uma mata nativa, próximo do mar, e um local de muito silêncio, sabe? E o silêncio, ele beneficia aquela pessoa que quer escrever, que quer refletir, que quer pensar. E eu consigo pensar muito, a minha memória não para. Às vezes eu digo assim para as pessoas que eu sou um nerd adulto nesse sentido. Às vezes estou assim conversando, eu estou no meio de um grupo conversando e daqui a pouco eu me desligo. E eu digo para as pessoas assim, não leva a mal, mas eu estava escrevendo. Eu saio de onde eu estou e começo a pensar no livro que eu estou escrevendo, numa parte da história, e eu vou avançando naquilo. Quando eu volto para casa, eu sento no computador e começo a dedilhar. E tá tudo lá. Tá tudo lá. Não tem medo de perder. Não, exatamente. Então, às vezes eu tô tomando café pela manhã e me surge uma ideia, eu corro e já escrevo a ideia para não perder ela, né? Então, eu até digo que é difícil conviver com um escritor, né? Eu fico, às vezes, fechado um dia inteiro, 2 dias dentro do apartamento escrevendo. As pessoas perguntam para mim assim, tu estava viajando? Não, eu estou escrevendo, né? E na hora de Londres, a editora me devolveu o livro e eu não gostei da revisão que eles tinham feito, né? Lamentavelmente, assim, faltou alguns detalhes e eu me dediquei a revisar o livro de novo. Eu fiquei de uma segunda-feira até outra segunda-feira, praticamente das 8 da manhã às 23 horas dentro de casa, né? Então, alguém pensa assim, escrever é fácil. Não, exige disciplina, dedicação, mas é saboroso, sabe? É uma coisa muito boa. Só saboroso ou dói demais também, hein? Não, dói. Porque tu é um cara muito crítico, né? Muito exigente. Sim, eu sou virginiano, né? Então. Virginiano tem essa característica, né, de exigência. Então eu reviso o livro várias vezes antes de dizer está pronto, né? Está pronto. Então, nesse sentido, cada vez eu busco melhorar, né? A performance, melhorar a forma de escrever, melhorar todos os aspectos, né? Então, mas tocaste num ponto interessante. Quando tu estás em reflexão, muitas vezes tu lembra de coisas do passado, tu lembra de coisas da família, tu te emociona. Eu já chorei várias vezes escrevendo, né? Então tu fica emocionado. Então, às vezes tu fica pensando assim, o quanto isso é importante e bom para as pessoas, porque ele é um momento de lazer, um momento de reflexão, um momento de aprofundamento íntimo, né? Então tu entra em introspecção contigo mesmo. É uma coisa assim... Uma viagem. É uma viagem. Porque não raro tu tá entrando na viagem de outra pessoa, de um mundo que tu não conhece. Exatamente. Tu não teria oportunidade de conhecer. A gente tem 2 formas de viajar, né? Uma é só no pensamento, né? E essa do pensamento é aquela que tu não precisa gastar muito. Ela é barata, em que pese a gente dizer que um livro no Brasil é caro, porque sim, absurdamente ele tem impostos, é uma coisa absurda a forma como se organiza isso na cabeça dos nossos comandantes, né, nossos dirigentes. Mas, de fato, ele é muito mais barato do que uma viagem física e o prazer não é tão diferente assim, né? Não. É diferente, mas não é tão diferente a sensação de entrar num novo mundo, né, numa nova cultura, de invadir. É quase a situação de um voyeur, muitas vezes. E tu porque tem histórias muito íntimas da pessoa que tu enxerga ali o delírio daquela pessoa, né? A insensatez dela, né? Sim, e quando alguém fala, por exemplo, assim, mas é uma obra de ficção, né? Ou uma obra de história real.
toda ficção tem algo de real. Nunca é só uma ficção? Nunca é só ficção, ela tem algo de real. Então, assim, ó... O que tu busca emprestado, por exemplo, na Hora de Londres? O que tu buscou emprestado, assim, das tuas vivências, por exemplo, que tu pode compartilhar com a gente, né? Sim, claro. Na Hora de Londres tem um aspecto inicial, assim, de aproximação da família, né? Eu tive alguns lances, assim, de afastamento familiar, coisas assim, né? Mas na Hora de Londres eu faço, assim, uma aproximação familiar no início da obra. E depois eu migro, digamos assim, numa narrativa híbrida, digamos assim, para política, espionagem internacional, né? Como é que é assim, manipulação, poder econômico. Então é uma obra assim que ela vai girando em torno disso, né? Ocorre em vários ambientes, em vários países, né? E digamos assim, é um emaranhado. É entre um John le Carré e um Érico Veríssimo, seu embaixador, assim, mais ou menos, hein? Não, não tem muito a ver com isso, mas ele tem assim, ele tem uma característica assim de ser mais eclético nesse Entendi, sentido, né? Entendi. E essa viagem de outros mundos que tu provocou, ela vai ser uma constante nas tuas obras ou tu não tem uma linearidade necessariamente? Digamos assim, tu falaste antes também de uma coisa assim de viagem, a cultura e tal. Quando a gente escreve, a gente não só põe no papel aquelas coisas que a gente pensa, que a gente reflete, mas a gente põe também muito de cultura. A gente aprende, a gente pesquisa, a gente não fica só escrevendo aquilo que a gente pensa, a gente vai a fundo, pesquisa muita coisa, busca informações, tu vai para pesquisa profunda às vezes, né, para te poder elaborar uma obra. É mais ou menos como um ator, quando ele vai desempenhar um papel, ele estuda aquele papel e se é vida real, ele vai para a vida real do antigo personagem para aprender sobre aquele personagem. Então a gente pesquisa muito quando a gente escreve. É a imersão que a gente falava antes. É a imersão. Realmente existe um aprofundamento naquela história. Realmente, é maravilhoso. O que tá aí perto do prelo aí? Tu falou que tá escrevendo um agora. Essas parte das memórias, mas também um convite a curtir Amigos, me parece, né? Sim. Eu tive uma adolescência muito boa na cidade de 3 de Maio e a gente tem memórias maravilhosas, a gente se encontra muitas vezes com esses amigos ainda, e eles me provocaram para fazer um livro contando essas memórias. E eu resolvi escrever Os Meninos Sem Bússola, né? Por que Meninos Sem Bússola? Porque na época assim, a gente não sabia para que lado ir, a gente era adolescente, vivendo aquela vidinha lá, mas pensava num futuro profissional, onde eu vou estar, onde eu vou viver. E isso aí eu comecei em Os Meninos Sem Bússola. Eu comecei a contar essas histórias da adolescência e vim trazendo para as memórias dos amigos atuais. Então o livro é Os Meninos Sem Bússola, Histórias de Amigos para Amigos. O livro está sendo escrito no momento, está quase no final, e eu espero editar ainda esse ano. E tu disse que tem outras 3 obras bem encaminhadas. Tem. Eu tenho... Dá um breve spoiler, assim, que temáticas são essas? Sim. Eu tenho uma obra que chama-se Personas, né? Mas eu acredito que eu vou ter que trocar o título desse livro, porque recentemente eu vi um filme com o título Personas e isso me abalou um pouco. Então eu não gosto de plagiar ninguém, copiar ninguém, eu gosto de ser original. Então provavelmente eu tenho que trocar o nome desse livro. Até agora ele chama-se Personas. Ele é um livro assim de um psiquiatra, onde o computador dele é invadido na noite e ele se envolve com uma trama meio estranha de pessoas mascaradas num ambiente também estranho. Né? Então o livro ele tem todo um negócio de enigmas, assim, uma história bem enigmática, assim, né? Então esse é o Personas. Eu não vou falar muito mais, né? Não, sem muito spoiler, só um chamariz, né? Ele ainda está em fase de elaboração, né? E tem a Órfeo Judeu. A Órfeo Judeu é a história de uma menina que foi encontrada no cemitério João 23, em Porto Alegre, num túmulo, quando criança, e adotaram ela, levaram ela para um orfanato, digamos assim, e ela não tem origem, não sabem quem ela é, e nunca ninguém a procurou. E no orfanato ela vive uma situação lá estranha, mais tarde ela é adotada por uma mulher
solteira, que é fotógrafa, e transforma ela numa modelo fotográfico, e ela se forma em direito também, mas ela se forma em direito com uma percepção e uma busca. Ela achava que tinha alguma coisa estranha no orfanato, e ela se forma em direito e busca com o Ministério Público, para fazer assim essa investigação. Também não vou entrar muito mais em detalhes, né, mas a obra vai nesse caminho. Claro que ali envolve um romance dela com o Tony, que se acha judeu, né? Então tem todos esses meandros aí. Que época se passa essa história? 1990, por aí, mais ou menos assim. Tá bem. Então vamos esperar para, de alguma forma, acompanhar essas histórias, poder lê-las e viajar junto contigo em cada uma dessas histórias. Gilberto Vepo, uma honra te receber aqui, uma alegria enorme te ter com a gente no Novo Hamburgo. Tu tem vindo bastante no Novo Hamburgo. Sim, eu Reencontrar os amigos. Isso. É que eu sou um dos fundadores da Confraria do Churrasco de Novo Hamburgo. Né? Então, a Confraria do Churrasco é um grupo de amigos que se reúne uma vez ao mês, no terceiro sábado de cada mês, ao meio-dia, para comer churrasco e tomar chopp e bater papo. Então, nem sempre eu consigo vir, mas quando eu consigo, eu venho a Novo Hamburgo. Então, 2 meses, 3 meses, eu estou aqui visitando os amigos. Maravilha. Obrigado, Bepo. Bom trabalho, sucesso e que a gente continue estando juntos a cada lançamento, a cada momento, falando de literatura, falando especialmente da tua literatura. Obrigado à Vale TV por nos receber e nos dar esse apoio, porque é muito importante a gente ser recebido e ser acolhido, digamos assim. Muito obrigado, Rodrigo. Esperando que a gente seja, inclusive, um ponto de matar saudade de Novo Hamburgo para ti, lá em Floripa, volta e meia. Siga nos acompanhando também, tá bom, amigo? Eu acompanho vocês lá em Floripa também. Hoje numa conversa de peso com um escritor, Gilberto Vepo, no oferecimento do Sicredi, Faculdade INH, KSA Soluções Contábeis, Mercator Feiras e Eventos e Central de Alarme. Um convite muito especial a ti. Continue com a programação da nossa Vale TV.